Oi, gente. Hoje meu bate-papo é com essa mulher formidável, mais uma das mulheres fortes que a gente encontra no caminho aqui em Poxerel. Eu vou falar da professora, da empresária, da cidadã poxerense, Cidália. Pessoa simples, vim de uma família simples, né? Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe doméstica do lar. E fui doméstica do lar também, fui empregada doméstica, me orgulho disso. Estudante, né? Através trabalhava para poder ajudar meus pais. E com isso eu estudei, meu pai, o orgulho dele era que os filhos estudassem e que tivesse uma profissão. Eu estudei, trabalhando e estudando, e me formei em pedagogia. Lá em Jales, né? Já tinha meus filhos, foi com os 3 filhos. Primeiro estava o Henrique, e depois o Sebastião e a Alice. E para mim, eu me defino como minha família. Essa é a família. Então essa foi sua luta antes de se tornar professora, antes de se tornar empresária. Fui empregada doméstica. A primeira coisa que eu me tornei foi cuidar dos meus irmãos, né? Tinha a Cidalva, que é a minha irmã mais velha, e a segunda ela trabalhava fora e eu ficava cuidando das crianças. Lavava, passava, cozinhava, com 9 anos subia num seco para poder fazer comida, né? E vocês são daqui de Poxerel? São de Poxarel. Eu nasci na Barra do Baité. Eu e os 2 outros irmãos meus. E os outros todos nasceram aqui. E meu pai era limpeiro, não tinha condições. Às vezes almoçava, não jantava. Eu vim para cá quando era pequena. Eu não me lembro quando eu morei na Barra do Coité, sabe? Aí nós viemos, veio eu, a outra irmã minha mais velha e um irmão que nasceu lá. São 10 irmãos, né? Eram 10. Cidália, e você sempre foi essa pessoa que se cuidou, apesar de ter cuidado de tanta gente. E com você se cuidava? Não. Eu preocupava mais com os outros. Para cuidar de mim, assim, depois, foi na época do Covid. Depois do Covid para cá que eu vim. Nossa, então foi uma vida inteira você cuidando dos Cuidando, outros. sempre preocupando. Tinha um problema na família, quem que resolvia era eu. Você lembra, né? Pois é, qualquer coisa. Tinha uma briga, era eu que resolvia. Tava uma pessoa doente, era eu que corria atrás. Tanto da minha família, como da família do meu marido. Né? E você não acha que isso te sobrecarregava muito? Sobrecarregava. Te estressava? Não, mas eu não sentia isso, que eu não sentia. Eu só me senti depois que o nutrólogo falou para mim que eu era ansiosa, por isso que eu fazia tudo isso. No desespero, Ansiedade. Você não parava. Eu não parava. Até hoje eu não paro. E eu não sabia que eu era ansiosa. Aí ele até passou um remédio para mim tomei, deu uma melhorada. Aí do Covid, eu fiquei meia assim, com tanta notícia ruim, que eu fiquei preocupada, assim, fiquei numa leve depressão. Aí procurei um psiquiatra, me passou para o psicólogo. E a psicóloga falou assim, o seu problema é que você cuida muito dos outros e não cuida de você. E meu marido sempre falava, Cidália, você tem que preocupar mais com você está preocupando com os outros e deixando a sua vida. Não é assim. Mas eu não sentia que era aquilo. Depois de conversar bastante, com muita sessão de terapia, eu vi que era isso mesmo. E Cidália, você acha, você ter trazido essa carga de cuidar das pessoas à sua volta, você não acha que isso é algo que na sua vida você já foi marcado por cuidar dos seus irmãos? Sim. E aí continuou? Foi quase uma herança que você teve? Porque eu tinha eles como filho também, exatamente, né? Porque minha mãe saía para trabalhar nas cozinhas dos outros. Meu pai saía para o garimpo. A minha outra irmã minha e a empregada doméstica também. Quem ficava em casa era eu. Os outros tudo era escadinha. De 6 meses, de 1 ano, tudo eu que cuidava. 10 irmãos. Eu ia para a pedreira lavar roupa, aí a Lindinha, mas a Dinalva já era maiorzinha, deixava elas duas cuidando dos outros menores, ia para a pedreira lavar roupa, aí elas faziam comida matada, ela mandava, né? Mas era assim, minha vida foi assim, foi uma luta diária mesmo. Lá em casa é assim, é um por todo e todos por um. Meu pai prezava por essa união. Ele falava assim, tendo união, vocês têm tudo. Já que você tocou nesse assunto dos irmãos, como que foi, sei das perdas que você teve, né, que não tem como quem estava próximo de vocês ter sentido, como que você lidou com essas perdas, como foi dos irmãos? Olha,
A minha irmã, que eu mais, assim, tinha afinidade, era Cigal. A gente chama ela de Maria. Então, ela, para mim, foi, foi, foi um caos. Para mim, a minha vida se transformou. Eu não acreditava naquilo. Porque eu vou para a loja, na sexta-feira, como o esposo dela já tinha falecido, na sexta-feira ela ia para a loja de tardezinha, subia tudo e só voltava na segunda. Então, ela era uma irmã presente. Ela, para mim, foi um pedaço de mim. A ausência é grande até hoje. Até hoje eu me vejo sonhando com ela, me vejo fazendo as coisas junto com ela. Você entendeu? Tudo que eu vou fazer, parece que ela estaria do meu lado. Cidade é tão impressionante da saudade, quando a gente tem afinidade. Deixa eu te falar que várias vezes, quando tu tá explodindo de saudade, eu já sonhei com minha mãe me abraçando várias vezes, senti o cheiro dela. Ela fez uma falta muito, muito grande. Olha, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, mas o irmão, ela é diferente, completamente diferente. E pelos meus irmãos, sim, eu faço tudo. A gente percebe, a gente sabe, quem conhece vocês sabe. É. E vamos falar de uma parte mais difícil da sua vida, onde muita coisa mudou. O aneurisma, como foi a descoberta? Aneurisma, eu tratando com a psiquiatra, aí eu falei para ela que eu estava assim, com meio esquecimento. A minha filha que notou primeiro, que eu estava com esquecimento, assim, para ver o que era. Mãe, vai no médico, vai no neuro. Aí eu conversando com a psiquiatra, eu falei assim, tem uma psiquiatra que eu vou te indicar. E me indicou. Aí eu fui para ver se tinha algum problema de Alzheimer, né? Esquecimento. Aí ela fez todos os testes que eles fazem pra gente e tranquilo, não deu nada, não deu. Ela falou, mas vamos fazer uma ultrassom, uma tomografia? Eu falei, vamos, será que manda? Aí eu fui fazer a tomografia. Aí fiz a tomografia em agosto e na tomografia apareceu uma pintinha. Aí, vamos fazer a ressonância. Aí fiz a ressonância. Quando eu fiz a ressonância, falou, olha, você está com um aneurisma, vou passar com você com um médico, cirurgião, para você ver isso aí. Aí fui no médico, aí ele pediu para mim fazer tipo, como é que fala? Cateterismo de veia? Estágio? Não, é Cateterismo? cateterismo, tipo um cateterismo. Aí eu fiz angioplastia. Aí eu fiz, o médico falou, tá com a mãe que tinha aqui a casa de cirurgia. Isso foi, hoje está com 3 anos que eu fiz a cirurgia, foi um ano antes. Aí fui, levei lá pro médico, o médico falou que tem que fazer cirurgia. Aí eu falei, então tá bom. E fiquei. Não liguei, não. Passou um ano. Nossa! Aí eu falei, mãe, vai fazer esses exames, mãe, vai fazer. Aí eu conversando com a Eliane, que é minha amiga, na Cidade, eu fiz com o doutor o Wilson Guimarães, lá em Cuiabá, quando eu estava com problema de aneurisma. Você não quer fazer uma consulta com ele? Aí eu fui, marquei uma consulta com ele, fui com todos os exames. Aí ele falou, a cirurgia da senhora é para já. E não é um vídeo, não, é cortada a cabeça. A senhora aceita fazer? Porque não tem jeito, tem que ser cortado. Aí eu fiquei assim, falei, senhor doutor, estou nas suas mãos. Se tem que fazer, vamos fazer. Mas de onde que vem essa tranquilidade? Todinha. Todo mundo ficava assim. Eu ia perguntar pra você como que foi saber no dia, mas já respondeu. Tá muito tranquilo. Da onde você aí eu falei assim, não, doutor, você tem que fazer. Porque eu sou assim, sou decidida. Se tem que fazer, se tem que acontecer, vamos fazer. Se não tem, não vamos fazer. Não fiquei com medo, não. Aí eu liguei para os meninos, tudo, pediram até para eles fazerem exame também, para poder ver se não era genético, né? Aí eu liguei para eles, ele falou, mãe, então vamos fazer então. Aí marcou o risco cirúrgico. Aí no dia eu já fiquei um pouco nervosa, né? O dia que foi para operar, ficou nervosa. Um pouquinho nervosa. Aí eu recomendei Paris, falei, olha, Alice, olha que se acontecer alguma coisa comigo, no meu celular tem tudo, assim, tá para você. Nossa, que delicado. Você não sabe o que vai acontecer. E se eu voltasse sem. Porque a pessoa volta sem. Demorar a voltar, e se desse alguma sequela, né? E morrer, você teve medo de não voltar mais? Teve algum medo? Não. Não. Não, muito decidido. Eu tinha muito medo de morrer quando meu filho era pequeno. Sério? Agora não tenho medo, não. Deus, primeiramente Deus. Daí eu entreguei na mão de Deus. Deus, em primeiro lugar. Falei, se for para mim fazer, e não tem nada que eu faça.
É E o isso. que mais pesou na hora de você escolher fazer a operação? Porque você pode escolher, né? Se você não quisesse também, você assumiria o Ou risco. eu fazer, assumir o risco, né? Não, não pesou, para mim não pesou. Se tinha que fazer, eu acho que tinha que fazer. Bom, Sabe que eu nem pensei esse negócio de morrer, nada. Depois, quando chegou perto da operação, que eu fiquei pensando, e se eu ficar com uma sequela, não lembrar de nada, que tem acontece, ainda mais né? aneurisma, né? Ainda mais no cérebro, essas coisas Acontece. assim, né? Eu falei, ainda mais cortar, vai abrir meu cérebro, vai tirar, né? E eles, como que foi com seus filhos, seu esposo, família, como que a família? Aí eles ficaram apreensivos. Eles ficavam assim, preocupados, bem preocupados, toda a família. Tentando não demonstrar preocupação com você. Mas eu vi que eles Forte. estavam preocupados, Elias estava muito preocupado. O Tião veio, né? O médico não deixou ele acompanhar. Sabe que eu confiei tanto em Deus, para mim ele em primeiro lugar, de tudo, Não, mas percebe sim. né? De Exatamente. tudo. Primeiro é Deus, depois a minha família. Então, eu acreditei tanto nele que eu sabia que não ia dar problema. Graças a Deus. E ele me segue todos os dias. Cidália, eu lembro que, como foi de corte, você teve que raspar uma parte da cabeça e acabou raspando tudo, né? Tudo. Eu ficou raspado só de um lado, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Já raspei, vamos raspar tudo. Então não mexeu com sua autoestima? Você é muito envolvida? Não. Varreu um lencinho na cabeça, né? Pronto. Aí teve gente que falou, oh, poxa vida, aconteceu com você, achou que eu estava com câncer, né? É, Que porque tem, assim, tem, como pessoa, todo mundo. tem pessoas que são indiscretas, né? E como você lidou, como você lidou com essas pessoas em sério? Mas você sabe assim, que eu não me preocupava? Eu falava assim, não, tudo bem, já estou ótima, estou bem mesmo, não sinto nada. Foi apenas aneurisma. Ah, foi aneurisma? Foi aneurisma. Perguntaram minhas irmãs como que aconteceu esse câncer, né? Que teve que Meu operar. Deus do céu, como Então, é indiscreto mesmo. Mas eu não sei se é porque eu tenho Deus no meu coração, na minha vida, que esses probleminhas assim eu relevo. Se fosse uma outra época, eu era mais nova, eu já saía estourada. Você conheceu, né? Mais nova, né? Cidade, como foi que momento da vida, depois dessa cirurgia, depois de tudo isso, como foi a recuperação? Quem teve do seu lado? Como que foi? Olha, todos, meu marido, meus filhos, meus irmãos, meus amigos me visitavam, né? Mas foi bem, o médico falou assim, ó, Cidade, com 15 dias eu vou para suas atividades normais. 15 dias. Nossa, que médico bom, né? Aí eu falei, será, doutor? Mas faz assim, em 40 dias você vai voltar aqui para me ver como é que está essa cirurgia. Aí eu voltei com 40 dias, ele olhou e falou, olha, está curada, não tem nada. Aí eu falei, ai, que bom, doutor. Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor. Aí eu vim, aí com 60 dias já comecei a fazer academia. Ele falou que eu podia fazer minhas caminhadas, minha academia, eu podia fazer. Então eu falei assim, a partir de hoje, não vou me envolver com problemas do outro. Eu vou me envolver só com os meus Escolher, problemas. né? Chega. Falei, agora eu vou cuidar de mim. E estou cuidando de mim. E vem, Cada um tem que andar com nem seus os filhos sofrências. você consegue proteger. É, Cidade, que momento dessa loucura depois você me falou assim, gente, eu sobrevivi, que você percebeu, eu sobrevivi, tô pronto de novo. que momento? É, Falei, olha, agora eu vou para frente porque o que eu tinha que passar já passei, Deus é maior, então. qual a maior mudança dentro de você? Mas você sabe Zico, que eu nunca pensei que eu ia morrer? Nunca. Não, Nenhum momento passou nada na minha cabeça que eu iria morrer. Eu pensei de ficar com alguma sequela. Mas de morrer, eu nunca pensei que eu ia morrer. que glória a Deus. Então é assim para Que força, que positivismo. Eu tô- mas sabe o que, Zico? Quando você tem ele junto com você, as outras coisas são pequenas. Bem Exatamente. pequenas. E aí, quando eu retornei com essa atividade, falei, agora sim, agora eu vou dedicar mais a mim e uma pessoa, a minha neta. Ah, tem um né? A única coisa que eu preocupava era de eu não ver a minha neta crescer. Aí isso eu preocupei. Preocupei, porque antes de acontecer, eu fui operar em junho, eu fui operar em setembro, agosto para setembro. Tinha o aniversário dela e eu que queria fazer o aniversário dela aqui em casa, ela vinha aqui para casa, né? Falei para ele, será que não dá para mim ser sem ser julho? Ele falou, não, dona Cidade, a senhora que sabe. Aí ela veio para casa, fiz aniversário, fiz tudo, aí eu fiquei tranquila.
E como que a corrida entrou na sua vida? Olha, desde eu sempre gostei de caminhar. Eu, mas eu sempre caminhava direto na Covid, não andava por centro, andava para o mato, fazendo caminhada, né? Quando eles mudaram para Sorocaba, minha nora me inscreveu numa corrida. Eu nunca tinha participado de corrida. Eu corria aqui, mas pouco Só andava, você, né? né? Andava eu e Ias, nunca tinha. Aí fui para essa corrida. Cheguei, era 5 quilômetros, foi eu, ela, Tião e Helena. Helena, 200 metros, que ela era pequenininha, 3 anos. Aí fui, moça, sabe que eu tomei gosto? Gostei. Falei, eu vou lá e falar para eles, vamos continuar correndo. Ele, eu não gosto de correr. Se você quiser correr, você pode, mas eu não corro. Aí eu corri um pouquinho, esperava ele, corri um pouquinho, esperava ele, que ele nunca foi chegado a A correr. correr, né? É. Isso. A correr, mas agora tá correndo mais do que eu. Mas, aham, Mas sim. agora é mais do que eu. Aí eu fiquei sabendo que tinha um grupo que foi a primeira vez, gostei, e eles foram incentivando, né? Aí estou indo hoje. A minha corrida é descanso, é prazer, é extravasar, é liberdade. Maravilha. Cidália, Descansando. se você pudesse falar para alguém que está começando, que vai enfrentar coronavirus, por algo, que conselho você daria hoje? Que conselho que eu daria? Vai, opera, porque se vier, você não vai resistir. Porque eu pensava assim, ou eu opero, ou esse trem estoura e eu morro, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tá bom? Bom. Então eu daria assim, que não tenha medo, tenha fé em Deus e faça. E o que é viver bem para você hoje? Viver bem É. é estar com a minha família. Viver bem é estar com eles, juntos, sou muito apegada a eles. E fazer o que ele gosta, né? Andar, passear. Passear para mim é uma diversão. E vem cá, e nesse processo todinho que você, porque tem uma coisa que eu conheço muito cidade que ela faz muito bem, são os quitutes doces, os bolo, muito, de mão cheia. E nesse tempo de recuperação, você voltou a cozinhar? Opa, tranquilo. Cozinhava? Tranquilo. Voltou, o médico não proibiu nada, não. Voltei de boa, não teve problema nenhum. Cidade, agora a gente vai fazer um bate-bola com você. Eu falo uma palavra, você fala o que significa ou o que você, o que vier na mente de você. Vamos lá. Medo, Fraqueza, coragem, coragem, virtude, fé, Deus, família. tudo. É tudo para mim. Só- Jesus, Seus netos, minha maior riqueza. seus filhos, Deus tesouro, a corrida, minha liberdade. Deus. Tudo na minha vida. Isso aí, gente. Gente, olha que bate-papo encantador. Eu vim para um bate-papo. Até pensei que fosse um pouco melancólico, fosse um pouco nada. Eu nunca vi tanta força numa pessoa. E que mulher positiva. Então, assim, a cura, ela decidiu curar da aneurisma assim que ela recebeu o diagnóstico. É o estilo de vida, a vida é o que ela escolheu, entendeu? Cidade arrasou. É inspiração mesmo para muita gente.